Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Iniciando o ano de 2026, ótimo ano a todos e vamos iniciar as projeções dos nossos clubes do interior para mais uma temporada que vai se iniciar em alguns dias, com o primeiro campeonato sendo o nosso Campeonato Gaúcho. A gente vai falar um pouco sobre as equipes do interior hoje, suas movimentações e o que espero de cada uma das equipes do interior. E depois, no decorrer do ano, vamos tratando das competições que as equipes participarem: Copa do Brasil, Série C, Série D, Série B, Copa da Federação e todas as competições que a gente já cobriu na última temporada. Nesse conteúdo, então, eu vou falar um pouco sobre as nossas equipes do interior no Gauchão e fazer projeções, projetar um pouco sobre cada uma delas, as expectativas que eu tenho sobre elas. Vamos iniciar falando sobre o Juventude, porque os favoritos maiores para o Campeonato Gaúcho sempre são a dupla Grenal, pelo grande orçamento e o grande investimento que eles têm. E aí a gente tem nossas equipes do interior sempre correndo por fora, e é sobre isso que a gente vai falar. E o principal, até pelo investimento também, que é maior que as outras, é o Juventude. Mesmo que a equipe de Caxias tenha sido rebaixada para a Série B no Campeonato Brasileiro, na última temporada, o orçamento dele, em relação às outras equipes do interior, ele é bem maior. A Juventude parte de um orçamento de 40 milhões, podendo acrescentar com vendas de atletas e avanço na Copa do Brasil, que o Juventude vai participar, podendo subir esse valor de orçamento, então tendo mais poder de investimento para durante o ano. E ainda a questão da Série B, que a Série B, mesmo que nem se comparem os valores à Série A, de televisionamento, por exemplo, ele ainda tem um orçamento de cerca de 12 milhões por temporada. A Série C, por exemplo, é 2 milhões e a Série D é cerca de 1,5 milhão. Cada equipe que participa ganha como cota mínima. Então, só aí já tem uma diferença grande, né? E lembrando também que o Juventude tem reservas, né, dos últimos 2 anos de Série A, que se tem um orçamento de 50, 60 milhões só em televisão, então a equipe consegue se organizar. Trouxeram alguns jogadores, ainda tem a questão do Nenê, que eles estão conversando há mais de um mês. O Nenê está pensando no segmento da carreira dele, se ele vai parar, se ele vai seguir, o que ele vai fazer. Então o Juventude está na Guardo, que é um nome muito importante para uma Série B. Eu acredito que o Nenê tenha potencial para a Série B. Então vamos ver o que ele decide nos próximos dias. Assim que sair um anúncio do Juventude, eu trago para vocês nos nossos conteúdos. E aí o Mandaca é o principal jogador a ser vendido para o Juventude aumentar a receita dele, mas ele ainda está na equipe. O Gabriel Tagliari permanece por enquanto. O Juventude manteve o Jandrei, conseguiu uma negociação com o São Paulo, manteve o Jandrei para o gol. E está buscando reforços. Está um pouco mais difícil, né? Porque agora tu desce uma prateleira, então tu tem que analisar com calma, né, o teu orçamento e os jogadores que tu pode trazer. Então são poucas contratações até o momento, mas é uma equipe que tem a sua tradição, tem a sua força, eu acredito que possa brigar mais uma vez no Campeonato Gaúcho, talvez uma semifinal, por que não? Junto com o Caxias. O Caxias também, uma equipe que quase subiu para a Série B, acabou não conseguindo no final. Se remontou, trouxe Fernando Marchiori, treinador que trabalhou muito no interior de São Paulo, fez uma grande campanha com o Primavera de São Paulo, sendo vice-campeão da
segunda divisão paulista, subindo para a primeira divisão, sendo vice-campeão da Copa Paulista, conseguindo vaga na Série D. E agora o Caxias conseguiu trazer esse treinador, mudou seu departamento de futebol, informações que no ano passado já trouxe para vocês, e foi atrás de muitos jogadores. Trouxe o goleiro Léo Lang, que subiu com o Remo para a Série A, mas não tinha espaço, ele era um dos 3 goleiros. No Caxias ele deve ser titular ou então o reserva imediato. Trouxe Robles, um zagueiro chileno, um zagueiro de boa idade, 31 anos, com experiência na América do Sul, é um bom nome. Trouxe Lucas Cândido, um jogador que já jogou Série A do Campeonato Brasileiro, estava na Série B nos últimos anos, meio campista de boa qualidade para dar estabilidade ao meio campo da equipe. Trouxe de volta Vitor Feijão, um segundo atacante, um ponta de velocidade com qualidade de finalização, bom nome. Está na busca ainda de um centroavante, tem um pré-contrato com o Salatiel, centroavante de 32 anos, que jogou Série C muitos anos, e depois do Gauchão, para o Gauchão ele não vem, depois do Campeonato Gaúcho ele vai se apresentar ao Caxias. Então, olha, bons nomes, nem um grande nome, mas é que o orçamento do Caxias também não permite, então vamos aguardar o que o treinador conseguiu fazer nesses 55 dias de pré-temporada que o Caxias teve, começou cedo, para ter tempo de trabalhar, o treinador conhecer. Acho que o Caxias pode brigar para uma semifinal também, se tiver uma quarta de final parelha, talvez não passe, mas é uma equipe que pode brigar por pelo menos uma semifinal. Outros destaques: o Guarani de Bagé é um destaque porque vem nos últimos anos se estruturando, já está no seu 3º ano de Série A, teve Copa do Brasil na temporada passada, vai ter Copa do Brasil nessa temporada de novo, teve Série D, vai ter mais uma Série D, então tudo isso traz estrutura, traz visibilidade, traz um pouco mais de orçamento, e eles têm nomes interessantes, a diretoria lá trabalhou muito. E aí tem nomes como, por exemplo, o Murilo Cavalcante, que jogou muito bem, meio-campista, no Brasil de Pelotas, no título da Copa FGF. Teve emprestado pelo Guarani, jogou muito bem. Voltou agora para o Guarani para fazer o Campeonato Gaúcho. É um bom nome. Tem nomes interessantes que o Guarani traz, o Guarani busca sempre, o Guarani trabalha bem essa questão de montar elencos. E pelo que vi em amistosos que ganharam aí das equipes sub-20 do Grêmio, do Inter, do Clube do Interior, teve um bom jogo com o Inter de Santa Maria, teve um bom tempo de preparação. Eu acredito que o Guarani vai estar nas quartas de final, pelo trabalho que está fazendo, e vai brigar pelas vagas na Série D e na Copa do Brasil pelo Campeonato Gaúcho. É uma das equipes que pode ameaçar Caxias ou Juventude, por exemplo, a vaga da semifinal, que é o projeto para Caxias ou Juventude, junto com a dupla Grenal. O Guarani de Bagé é um dos que pode ameaçar pelo bom trabalho, assim como o São Luís de Juí é outro que trabalhou muito bem, venceu a Copa L4, um torneio amistoso que foi organizado em Juí, contou com o São Luís, o Inter de Santa Maria e o Avenida. O São Luís venceu seus 2 jogos, foi campeão dessa competição preparatória, montou um bom elenco com Lucas Huck, por exemplo, meia de muito boa qualidade, que jogou a copinha pelo Pelotas, depois foi para o São Luís. O goleiro Gabriel, que jogou uma parte da copinha pelo Brasil de Pelotas, depois foi para o São Luís. O meia Germano, que já jogou alguns gauchões pelo nosso interior aqui
também tem uma boa qualidade, está no São Luís. O centroavante da Silva, formado na base do Grêmio, e rodou por muitos clubes do Brasil e alguns do nosso interior, como Caxias, Novo Hamburgo, e agora vai ser o centroavante do São Luís de Juí. Então, bons nomes, com o treinador Christian de Souza, que terminou o Campeonato Gaúcho ano passado, renovou o contrato para esse campeonato. A estrutura do São Luís vem melhorando, a equipe vem se preparando cada vez mais, trazendo cada vez melhores nomes, e eu acho que pode também brigar por semifinal, mas se não chegar à semifinal, alguma vaga em competição nacional eles vão conseguir. Aí, fora esses, nós temos algumas interrogações. Por exemplo, o São José tem muita tradição, está sempre brigando por semifinal nos últimos anos, mas no ano passado fez uma campanha muito irregular, sofreu muito no Campeonato Gaúcho, teve corte de investimentos, porque investiu numa troca de gramado, se tornou cara, e aí agora não jogou a Copinha no segundo semestre, queria jogar por causa da questão do investimento. Agora para o Gauchão parece que está mais estabilizada a situação do São José. Nós está trazendo nomes não tão conhecidos, nomes mais desconhecidos para que se destaquem. Então o São José é uma incógnita para essa temporada, porque ele vem um trabalho diferente. O Gabardo Júnior é o treinador que retornou para trabalhar com esses jogadores agora. E vamos ver o que eles conseguem. Se eles conseguem chegar nas quartas de final ou não, porque nesse momento de instabilidade do São José é difícil prever alguma coisa para eles. O Avenida é outro que na temporada passada brigou contra o rebaixamento. Esse ano eu acredito que vai se manter na mesma briga. Se conseguir ficar entre os 8, vai ser uma surpresa muito boa. Eu acho que vai ficar abaixo disso. Vai brigar contra o rebaixamento, porque o investimento diminuiu e nomes desconhecidos também estão sendo trazidos para que se desenvolvam. Então é um pouco mais complexo. Um dos poucos nomes mais conhecidos do Avenida é o goleiro Rodrigo Mamá, 42 anos, que jogou a Copinha pelo Pelotas, que jogou o Gauchão passado pelo Guarani e agora está na Avenida para fazer mais um Campeonato Gaúcho. Mas fora isso, muitos nomes jovens e desconhecidos até o momento. O Monson é outro que é difícil projetar alguma coisa, porque jogou o Gauchão, fez uma boa campanha na primeira temporada, depois não foi jogar Copinha, praticamente fechou, iria fechar as portas, porque teve uma troca de gestão que não estava conseguindo investidores, depois apareceu um grupo de investidores que chegou agora ali por setembro, deu uma organizada, montaram uma equipe com muitos jogadores desconhecidos também, jogadores vindo de fora do estado, do interior de muitos estados. Então o Monson, assim, eu acredito que vai brigar contra o rebaixamento, junto com a Avenida, e ainda o Novo Hamburgo e o Inter de Santa Maria, que subiram, vão brigar também. Eu acredito que o Novo Hamburgo, com o Rogério Zimmermann e com jogadores como o Leandro, que foi revelado no Grêmio, passou por algumas equipes do interior do estado já em alguns outros momentos, pode permanecer na primeira divisão, porque tem Avenida, Monson, e vão cair 2 dessas 4 equipes que eu projeto. E o Inter de Santa Maria reforçou-se muito bem, manteve uma boa base da equipe vice-campeã da divisão de acesso, manteve boa base, a diretoria se organizou bem, teve uma punição, vai jogar as primeiras 2 partidas em casa em Santa Maria sem público, trouxe
nomes interessantes. E vai, nesse primeiro momento, sempre quando se sobe da segunda divisão, você briga contra o rebaixamento. O Inter de Santa Maria e o Novo Hamburgo sabem disso. E aí tem mais duas equipes que são incógnitas, como o Monson e o Avenida. E vai ser essa, acredito eu, a briga do quadrangular. E aí vamos ver quem consegue mostrar mais destaque de acordo com os jogadores que trouxe, com a estrutura que montou, com os treinadores que cada um tem. O Avenida com o Gabriel Dutra, um jovem. O Monson trouxe o Paulo Baier, ex-jogador, treinador já de alguns anos de carreira. O Novo Hamburgo com o Rogério Zimmermann, que conhece muito o interior do estado, conhece muito o gauchão. Então vamos acompanhar o que essas equipes vão nos trazer dentro dessas projeções. Em próximos conteúdos podemos falar um pouco mais. O campeonato se inicia já no fim de semana. A gente pode analisar os primeiros jogos nos próximos conteúdos. Também trazer um pouco mais de informações e algumas projeções novas, talvez contratações que ainda estejam sendo feitas nos próximos dias. Essas equipes vão se montando conforme o momento. Espero que tenham gostado. Sigam nos acompanhando. Deixem um like no vídeo. Inscrevam-se no canal. Compartilhem. E até o próximo conteúdo.